Notícia urgente da Guerra Mundial Rio 2020. O bairro do Catete acaba de conquistar a Lapa da Glória. Os favoritos na guerra até o momento são Paciência, Grajaú e Itaiangá. Mas vale lembrar que a Barra da Tijuca ainda não foi dominada. Na Zona Sul, a favorita é Copacabana. Voltamos já já com mais informações. Lucas Salgado para a TV PUC. A TV PUC acompanha a repercussão do conflito tecnológico Guerra Mundial 2020. A disputa dos bairros é comandada por um robô, que programa ataques inesperados a cada hora, a partir das 6 da manhã até meia-noite. 1º de março de 2020. Lapa conquista o centro da cidade. Teve ali o início de uma guerra acompanhada de perto pelos moradores da cidade do Rio de Janeiro na internet. 25 anos depois, o conflito ainda não terminou. De 162 bairros, apenas 44 ainda não foram dominados. Essa guerra, na verdade, só acontece virtualmente e os ataques são programados por um robô. Agora, a TV PUC conversa com o estrategista da Guerra Mundial Rio 2020, que não é um jogo interativo. Guilherme Braga Alves faz doutorado na UERJ, é formado em Relações Internacionais e tem mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos, ambos pela UFRJ. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Tudo bem? Em apenas 15 dias, a página já tem mais de 20 mil seguidores. Você esperava essa repercussão? De jeito nenhum, porque o jogo ele tem uma dinâmica muito própria, que ela não é tão compreensível, então você precisa de um esforço para entender como um bairro ataca o outro, quais são os critérios de seleção. E eu acreditei que por conta disso, esse jogo seria para um nicho muito pequeno. No entanto, a gente percebeu assim, em menos de 2 semanas, um crescimento bastante grande da guerra. Eu reparei que guerras parecidas também com territórios pequenos, elas têm um alcance muito menor, que o Rio de Janeiro foi um fenômeno nesse sentido. Então, onde surgiu essa ideia e por que o ano de 2020? Então, essa ideia ela surge de uma página criada no Facebook chamada World War Bot, ou seja, uma guerra mundial robô. Ela foi criada por um usuário anônimo na internet e a dinâmica dela era uma disputa, assim como acontece no Rio, só que com países. Então, ali os países também disputavam e também se conquistavam aleatoriamente. Daí surgiu a ideia de adaptar essa guerra para o Rio de Janeiro. Eu vi que havia uma versão para os estados dos Estados Unidos, uma versão reproduzida com os bairros da cidade de Buenos Aires e percebi que seria interessante trazer isso para o Rio de Janeiro também. E como você estruturou esses duelos? Esses duelos são basicamente aleatórios. A gente tem os 162 bairros colocados dentro do sistema, é um sistema de informações geográficas, e a partir dele um bairro é selecionado aleatoriamente. O sistema tem uma função que faz um sorteio e escolhe um bairro. E a partir desse bairro ele vai atacar o bairro que tem o centro mais próximo do centro dele. A gente calcula os centros de todos os bairros e aquele que tem a menor distância é o bairro atacado. Você é formado em Ciências Humanas. Você teve algum contato com programação e ciências de dados? Eu fiz curso técnico em informática, mas isso já tem 10 anos. Naquela época eu tive bastante contato com programação, mas nesses últimos 10 anos, na graduação e no mestrado, eu não mexi em nada de computação. Então fiquei bem enferrujado nisso. E aí quando surgiu a ideia de fazer o robô, eu procurei mais ou menos como as coisas funcionavam, mas ainda era muito manualmente, assim, eu tinha que fazer todas as funções manuais. E aí agora com o esforço de alimentar a página, eu estou aprendendo aos poucos, então estou estudando um pouquinho de linguagem de computação, estou aprendendo umas funções no Excel e isso está ajudando um pouco para auxiliar o trabalho. O que você está pesquisando? Tem alguma relação com o site? Desde o mestrado eu faço pesquisa sobre mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Então isso me deu uma base interessante sobre dados geográficos da prefeitura, divisão de bairros, como o sistema da prefeitura funciona. E também por conta disso eu aprendi a fazer mapas nesse software que se chama QGIS. Então essa minha formação ajudou muito na hora de fazer o sistema. Quando que acaba essa guerra? Você também não teme que isso alimente uma rivalidade entre os bairros? Acaba, eu acho que no meio de junho. Eu acho que é essa a expectativa de que a gente termine lá para o meio de junho. Sobre a rivalidade, a gente tende a ler o Rio muito na lógica do conflito, da guerra, da violência. Embora o jogo tenha um nome bélico, né, a Guerra Mundial, eu acho que a ideia é justamente o oposto, é trazer uma maneira mais lúdica de olhar para a cidade.
De fato, você tem o nome de guerra, mas a ideia é que as pessoas conheçam os bairros e como eles estão próximos ou distantes um do outro. Do mesmo modo que eu acho que jogar War não torna as pessoas agressivas por natureza, eu acho que o jogo não vai ter essa cara de alimentar rivalidades. Às vezes até surge na página assim, alguns comentários sobre isso tem a ver com... As pessoas fazem relação, né, com as questões de segurança pública da cidade, mas eu acho que essa não é a graça. A graça é a gente conhecer os bairros mesmo. Falando de comentários, você faz alguma moderação neles? Às vezes sim. A gente teve uma pausa na guerra na semana passada de 1 hora para meio que mobilizar a galera para pegar mais leve nos comentários e evitar certos comentários agressivos ou preconceituosos. Eu confesso que fiquei com um pouco de medo antes de fazer essa pausa, de entender a reação das pessoas, mas acompanhando as estatísticas da página parece que essa pausa foi bem-vinda, a galera aprovou. Então assim, dessa pausa para cá, a gente tem tido menos comentários agressivos, mas de vez em quando as pessoas passam um pouco da linha e aí alguns comentários acabam sendo excluídos mesmo. Agora a pergunta que não quer calar, para qual bairro você está torcendo? Então, cara, eu nasci em Senador Camará, eu cresci em Campo Grande, eu fiz o ensino médio em Santa Cruz, eu fiz faculdade em Botafogo, eu estou fazendo doutorado no Maracanã e a namorada mora na Tijuca. E todos esses bairros já perderam. Então assim, as pessoas às vezes dizem, mas esse bairro está sendo favorecido por causa do administrador. Cara, todos os bairros com que eu tenho uma ligação afetiva já perderam. Hoje em dia eu moro em Seropédica, que nem está no jogo. Assim, eu estou acompanhando com certo gosto o avanço de Paciência, representando a Zona Oeste, que é a região de onde eu venho, mas por outro lado eu acho que eles estão sendo rápidos demais, assim. Então eu quero que eles deem uma diminuída. Mas mais do que torcer por um bairro ou outro, eu acho que o interessante vai ser a guerra continuar acirrada até o final com 2 ou 3 bairros com chance de ganhar. Acho que isso é o que todo mundo está esperando, que a guerra não termine antes do momento. Muito obrigada, Guilherme. Júlia Gershens, Amparo TV PUC.